De volta com o programa No Mundo do Trabalho, e você sabe, o nosso programa passa às segundas-feiras às 11 da manhã, às quartas-feiras às 15 horas e 30 minutos, sábado tem Sessão Insônia às 2 da manhã, domingo às 19 horas. Você assiste esse programa e os anteriores também direto pelo link do YouTube TV Cidade. Pode deixar sua sugestão também na nossa página, na fanpage TV Cidade, Canal 9, No Mundo do Trabalho. Já está aqui nos nossos estúdios o Dr. Oswaldo Fortes, médico alergista, renomado em Teresópolis, muito conhecido. Bom dia, Dr. Oswaldo. Muito obrigada de ter aceito esse nosso convite para falar de um assunto tão importante, não é isso? O prazer é meu estar aqui, porque divulgar problemas relacionados principalmente com essas doenças, né, que estão acometendo tanta população e motivo de tanta preocupação, então eu agradeço a oportunidade de poder transmitir ao seu público, ao nosso público aqui, algumas informações relacionadas com repelentes e com as doenças causadas pelo Aedes aegypti. Verão é sempre uma estação de preocupação função aí dessas doenças que estão aí, né? Sem dúvida. E o uso, muitas vezes até indevido, de repelentes também é uma preocupação, não é isso? É uma preocupação, porque os repelentes têm que ser usados por períodos certos, tem determinados horários que não devem ser usados, à noite. Tudo isso nós vamos comentar aqui num informativo que eu compus, entendeu? Mas vai ser muito importante transmitir essas... O senhor fez um resumo, não é isso, de um artigo de duas médicas. Exatamente. E através desse resumo ele virou um informativo que está à disposição no consultório, não é isso? Exatamente, A doutora Kerstin Taniguchi é uma médica da Associação Brasileira de Alergia, e a doutora Fátima Emerson, outra médica alergista, e outras informações que eu consegui reunir. Então eu resumi isso num boletim informativo. Pode ser mostrado aqui, entendeu? Um boletim informativo. Esse boletim informativo está impresso lá no meu consultório, está à disposição do público. Qualquer pessoa que quiser esse informativo... Independente de fazer consulta ou não? Independente de fazer consulta ou não tem que pagar nada, não custa nada, pode ir lá procurar esse informativo. Sempre foi um costume meu divulgar problemas relacionados com alergia. E agora se tornou muito oportuno, principalmente porque essas informações partiram de duas alergistas, médicas alergistas, de eu também divulgar essas informações relacionados com o uso de repelentes, que requer certos cuidados. E aí as pessoas normalmente passam o repelente e depois não tiram. É necessário tirar o repelente, doutor Oswaldo? Tem umas informações, entendeu, que eu vou comentar aqui. Por exemplo, em relação a medidas gerais, né? Proteção sobre o uso de camisa, manga comprida, calça comprida, isso tudo é importante. Permitir uma substância química que as pessoas podem borrifar nas portas, nas janelas, nas telas, entendeu? Como prevenção para evitar a entrada dos pernilongos, entendeu? Uso de mosquiteiro, por exemplo, nos bebês, o que vai se usar? Bebê de menos de 6 meses não deve usar os repelentes. Então, usar os mosquiteiros como uma medida de prevenção. Usar tela nas janelas, detetização do ambiente, entendeu? Em determinados horários. Existem repelentes químicos de ligar nas tomadas, existem repelentes que emitem um certo ruído, também pode ser usado. Tudo que tem se usado, tem se preconizado, eu acho que deve ser tentado nesse sentido de evitar a pessoa ser picada, né, pelo Aedes aegypti. Então, entendeu? Essas medidas, doutor Oswaldo, me parece que funcionam mais assim em casa, na residência. Isso. Mas a pessoa quando sai, vai trabalhar, vai pegar uma condução, é necessário então mesmo repelente? Usar o repelente. Entende? Aí vem o uso de repelentes. Então, existem, nesse informativo que eu fiz, existe uma relação de repelentes, porque é um assunto que é muito controverso no uso do repelente, é a idade em que a criança, em que o paciente deve usar ou não deve usar, e também o tempo de duração desse repelente, porque ele não tem uma duração por horas assim muito longas, por períodos muito longos, entendeu? Então, por exemplo, tem uns repelentes da Johnson,
Tem um muito conhecido, que é o Off Johnson, por exemplo, entendeu? E tal. Então, tem uns que são usados numa concentração de 6 a 9% para maiores de 2 anos. E tem uma duração de 2 horas apenas, entendeu? Então, isso quer dizer que a pessoa tem que repetir várias vezes. E aí ela tem sobre a forma ela pode, a gente pode passar várias vezes durante o dia? Pode, durante o dia, entendeu? E não deve usar à noite. Aí vem uma outra recomendação, que eu coloquei aqui, aplicar o repelente, não aplicar o repelente na mão de crianças, entendeu? Porque ela pode levar no rosto, para levar nos olhos, não aplicar, entendeu? Não aplicar próximo da boca, do nariz, entendeu? Principalmente nas crianças. Dormir com repelente no corpo também não deve. Entendeu? Deve ser usado, então, esse usar outro tipo. Repelente, também não deve usar o repelente o tempo todo nas crianças, entendeu? Então, você tem, por exemplo, tem nesse boletim informativo, tem uma relação de repelentes e o tempo de duração, entendeu? Tem repelentes que duram 6 horas, tem repelentes que duram 4 horas, 2 horas, e ali nessa tabela, é uma tabela, por isso que eu acho importante, né, que as pessoas tenham em mão esse informativo. Porque tem repelentes que só podem ser usados para maiores de 2 anos, tem repelentes próprios para maiores de 12 anos, repelentes para maiores de 10 anos, e assim por várias idades. E também tem a duração de validade do repelente. Então não adianta, por exemplo, a pessoa usar um repelente que dura só 2 horas, entendeu? Daqui a 2 horas ele não está mais sob o efeito do repelente, entendeu? Então isso é importante. Esses repelentes como óleo de citronela, uns que tem, esse aí parece que não tem muito efeito, mas pode ser usado, são os repelentes caseiros. Agora, um importante que a Johnson tem, mas que aqui em Teresópolis tem uma farmácia na Galeria Teresópolis, a Dermalif, e ela está fazendo um repelente, que é uma loção, pode ser sobre a forma de loção, sobre a forma de spray, com o IR3535. IR3535 é uma substância química, né, usada como repelente. Então a Johnson já tem assim também, mas isso pode ser preparado na farmácia de manipulação e naturalmente deve sair muito mais em conta sobre a forma de loção e spray. Então essa farmácia, a Dermalif ali na Galeria Teresópolis, está produzindo esse repelente numa concentração de 10 a 30%, uma média de 15%, 12%. Então as pessoas podem mandar fazer para sair mais em conta. Entendeu? E aí, para fazer, tem que ter a receita de um médico, doutor Oswaldo? Eu não sei se precisa ou se as pessoas, entendeu? Indo direto à farmácia, pode tirar essa dúvida. Então, nós vamos para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Não saia daí com o doutor Oswaldo Forte, falando aí sobre a prevenção através do repelente para essas doenças aí agora do verão causada pelo mosquito Aedes. É rapidinho, voltamos já já.